Olá minha gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu me chamo Aleph e esse é mais um vídeo do canal Encantaxé, um canal feito para a gente dialogar sobre arte e cultura afro-indígena brasileira. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Brasil, aquela história que pouca gente conhece, aquela história que muitas pessoas não falam, que a gente raramente aprende nas escolas. A gente vai falar sobre a história do Brasil sob o ponto de vista dos povos indígenas e dos povos africanos que foram trazidos para cá alguns anos depois da invasão portuguesa. Vamos entrar em detalhes e vamos entender melhor como é que funcionavam aquelas estruturas de sociedades antes da chegada dos portugueses, logo após, e como se constitui hoje a nossa sociedade brasileira. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, vai deixando já o seu joinha, compartilha com todo mundo, faz esse vídeo girar, porque a gente precisa falar sobre isso, é um tema importante e você vai estar nos ajudando a crescer e a continuar produzindo conteúdo aqui para você. Em 22 de abril de 1500 começou um processo marcado por dor, por morte, por muita coisa ruim, né? Foi quando 13 caravelas desembarcaram nas águas brasileiras e a partir desse contato muita coisa mudou. Quando esses portugueses chegaram nessa data que eu me referi, em 22 de abril de 1500, os portugueses, quando chegaram aqui, já encontraram sociedades muito estruturadas. Viviam aqui cerca de 3 a 4, se não for mais, milhões de indivíduos. E esses indivíduos, eles viviam da pesca, eles viviam do que eles plantavam, eles respeitavam os animais, viviam em harmonia com a natureza, eles não destruíam, eles não desmatavam nada. E eles são os donos dessa terra. E depois da chegada dos portugueses, toda a forma de vida que eles tinham, a forma sustentável de viver, que já era natural deles, foi destruída, foi aniquilada. Inclusive, muitas culturas morreram depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil. E é importante que a gente fale, que a gente reflita sobre isso, porque questões que envolvem na atualidade, da marcação de terra, a gente não entende, mas toda essa história faz parte desse processo e dessas lutas que acontecem até hoje. Então vamos se informar, né, que os donos dessa terra são os indígenas, eles são os donos de fato, as terras são deles, e eu acho absurda essa luta por uma coisa que é óbvia, né? Então acho que não é uma causa só do povo indígena, eu acho que é uma causa de todo mundo, todos nós temos que nos envolver e lutar a favor do povo indígena e contra esse processo de exterminação que é contínuo, faz mais de 500 anos. Então, voltando para 1500, quando os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500, oficialmente, né, porque há relatos de vindas de outras pessoas aqui, já sabiam, já sondavam essas terras, mas oficialmente o que se conta é que Pedro Álvares Cabral descobriu coisa nenhuma, tá mentindo, viu? É sério, eu tô rindo, mas é sério, ele não descobriu coisa nenhuma, ele invadiu essas terras, ele escravizou o povo que era dono dessas terras, tomou essas terras dessas pessoas e lutou com elas até a morte. Não dos portugueses, mas desses povos, né? Esses povos foram morrendo aos poucos, principalmente primeiramente pelo contato. O contato com um povo que eles nunca tiveram, né? Aqui, imagine você vive num mundo isolado, não conhece o mundo exterior, aqui no Brasil em 1500, e aí de repente chegam 13 embarcações enormes, cheias de gente, vestida até o talo, você que não é acostumado com isso, a viver livre na natureza de boa. Imagine você que não tem contato com o mundo exterior. Você não tem anticorpos para lidar com esse mundo exterior, esse mundo de pessoas que é cheio de doença, que vive de uma forma completamente diferente da forma indígena. As doenças foram trazidas
pela invasão, pelos invasores, pelos portugueses e pelos outros que vieram depois. E aí o povo indígena foi fortemente afetado pelas doenças e pelos vírus que eles trouxeram, varíola, sarampo, enfim, muita coisa ruim. Matou muita gente, digo, mais de 1 milhão de pessoas morreram dessas doenças. Outras morreram no processo de escravização, que era árduo, era pesado. Os indígenas tinham outro processo de trabalho, eles entendiam o trabalho de uma outra maneira. E eles só trabalhavam para o sustento próprio. Então, ele tinha um tempo muito dele com a natureza. E isso foi tirado, né? Eles eram obrigados a trabalhar de noite e dia, apanhavam, as mulheres eram estupradas, as mulheres indígenas, muitas foram estupradas. É daí que nasce esse processo de miscigenação, que a gente precisa falar também, é tema para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse processo de miscigenação no Brasil, deixa aqui o seu comentário que eu preparo um outro vídeo e a gente vai falar sobre esse assunto. E aí essas pessoas foram morrendo devido a esses vírus que os portugueses e os demais foram trazendo devido a essa chegada e devido ao processo de escravização. Mas também eles eram espertos. Eles lutavam até o fim, porque muitas sociedades aqui eram guerreiras, eram preparadas para a luta, e eles lutavam com as armas que eles tinham, os arcos e flechas, entre outras coisas. Eu preciso caçar o nome disso. Enfim. E como eles conheciam, esses povos conheciam muito bem essas terras, afinal eles são os donos dessas terras, eles conheciam muito bem. Então muitas sociedades acabavam fugindo para o interior, do interior das matas brasileiras, sobre as quais os portugueses não conheciam nada. E então eles não se aventuravam, os portugueses não se aventuravam de entrar mata adentro sem conhecer nada, visto que os indígenas estavam organizados para detê-los caso o fizessem, porque eles conheciam toda aquela terra. Então muitas sociedades permanecem, inclusive até hoje, isoladas, sem contato algum com a sociedade brasileira atual 2021ense. E a partir desse processo, né, os portugueses chegaram aqui, tomaram as terras e aí começaram a plantar cana, começaram a plantar café em áreas enormes, que eram áreas indígenas, eram terras indígenas, e eles começavam a escravizar esses povos que era para trabalhar nesses locais, nas lavouras de cana-de-açúcar, nas lavouras de café, nas canas de açúcar, trabalhos domésticos, trabalhos de venda na rua, enfim. Aí você já viu, né? Fora todo o processo de estupro sobre as quais as mulheres eram submetidas, elas sim eram muito estupradas, e os filhos muitas vezes, se nasciam brancos, eram bastardos. E devido a isso, a essa escassez de trabalho, porque muitos fugiam, muitos morreram, a população indígena diminuiu drasticamente em 30 anos, né? Passou de, sei lá, 5 para 1, 2 milhões, 3 milhões. Muita língua, muita cultura morreu nesse processo. E aí, devido a isso, eles decidiram começar aqui no Brasil o tráfico de africanos para cá. Começou a partir de 1539, 38, por aí. E esse processo também é um processo de muita dor, de muita morte. Já o processo, só o trajeto, que era, isso tudo era feito de navio, né, minha gente? Não tinha avião na época, então era feito de navio e demorava cerca de 35 dias em Recife, para chegar em Recife. Se você quisesse chegar no Rio de Janeiro, eram 2 meses de navio. Então você já viu, né, que nem todo mundo ia para Recife. Muita gente ia para Salvador, que eu acho que era 40 dias por aí de navegação. E cada embarcação cabia cerca de 500 a 700 pessoas e elas iam amontoadas. Elas iam
vinham, né, para cá, para o Brasil, dentro desses navios negreiros, sem condições nenhuma, todo mundo dentro de porões, embaixo mesmo dos navios. Muitos morriam, os que morriam eram jogados, os corpos, na água. Era apagada a identidade, nome, cultura, tudo isso era apagado, porque facilitava no processo deles não conseguirem se unir para acabar e para se rebelir contra os escravocratas da época. E veio muita gente de lá para cá dessa forma, trazida contra a sua vontade, né, do seu país. Imagine você agora, imagine você estar aqui de boa, de repente, porque acontecia assim. Eles faziam armadilhas, os traficantes faziam armadilhas para capturar muitos africanos. E aí você tá de boa, tomando banho no rio, aí tem um cara ali lhe espionando, aí ele vai e captura você, ele trafica, ele vende para umas pessoas. Aí você entra dentro de um navio e passa a ser quase 2 meses para chegar aqui no Brasil e sofrer ainda mais, levar chicotada, trabalhar de noite e não ter direito a nada. E não conseguir se comunicar com as outras pessoas, porque eram pessoas vindas de muitas localidades do continente africano, porque saibam vocês que a África é um continente. Então, as pessoas vêm de muitas localidades da África. E nem todas conhecem a língua umas das outras, né? Porque cada um cultua sua própria língua, tem sua própria cultura local ali. Então elas vieram para cá, foram trazidas à força, muitas morreram no caminho, né? Foram mortas, foram jogadas no mar e foram trazidas para cá. E esse processo ele é doloroso, ele é muito doloroso, ele é forte. E foi a partir daí que começou a ser formada a sociedade brasileira, da qual a gente conhece hoje. Nós somos frutos de tudo isso. De morte, de apagamento histórico. Para você que não sabe, nós somos indígenas, temos nossa parte africana dentro de nós e tudo isso é apagado. A gente não conhece, não reconhece essas lutas, não chega junto, não luta junto, porque não é ensinado nas escolas, não interessa, né, a essas pessoas contar a verdadeira história. Porque contar a verdadeira história vai acender a nossa consciência, e acender a nossa consciência faz a gente se rebelar contra um sistema que nos escraviza até hoje, né? Vamos falar a verdade, que a gente é escravizado até hoje, disfarçadamente, sobre outras formas. Mas naquela época era muito pesado, né, minha gente? A gente não pode negar. E a gente só tá aqui até hoje porque muita gente morreu lá atrás. Porque muita gente lutou pra gente ter um pouquinho de direito que a gente tem, né? E a gente precisa falar sobre isso. Pedro Álvares Cabral, nem qualquer outra pessoa, descobriu o Brasil. É isso, minha gente. O vídeo de hoje ele foi delicado, mas ele é necessário. Eu espero que ele tenha acendido pelo menos uma pontinha de reflexão. Eu espero que você reflita sobre esse assunto, que a gente comece a repensar as nossas atitudes quanto à frente a essas lutas, a essas questões dos povos indígenas e dos povos africanos. Vamos nos ater mais a essas questões para que a gente consiga mudar essa sociedade, para que a gente possa garantir os direitos desses povos e os nossos direitos, porque nós também fazemos parte disso, né, minha gente? E se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo, deixa o seu joinha, comenta aqui o que é que você achou, me dá sugestões para os próximos vídeos. Se você achou que esse vídeo foi incompleto, se você quer que eu me aprofunde um pouco mais sobre algum assunto que eu falei no decorrer desse vídeo, aí você deixa aqui no comentário que eu vou atender, vou ler todos os comentários com carinho e aos poucos a gente vai produzindo muito conteúdo legal aqui pra você, tá bom? E é isso, deixa o seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo, cheirinho de axé e até mais.